não existe um padrão para o critério de aceite, né? Quer dizer, eu, 2001, 2, 3, o jeito que eu modelava testes eram checklists. Quer dizer, era pegando, na época era um caso de uso, né? Mas o que eu tinha lá descrito como meu resultado do caso de uso era sempre um checklist. Então a pessoa tinha que passar por um checklist e dizer se tal valor está aparecendo em tal campo, tal situação aconteceu no sistema, tal informação foi atualizada. Então isso no formato de um checklist, beleza. Quando se começa a pensar no formato de história, e é aí que eu queria trazer um pouco da discussão, que existe o que a gente chama da cebola da história, né? Então, às vezes na história tu tens o que tem que ser feito. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho que pagar uma conta, né? Tem que pagar uma conta, tá bom. Sei lá, dependendo de qualquer sistema que a gente vai usar para o exemplo do RP lá que eu tenho lá para pagar a conta, por exemplo, ou registrar o contas a pagar, ele tem um jeito de funcionar que é diferente do sistema que eu usava antes. Então, não existe só um jeito. Então, assim, tem esses jeitos, né? Como é que se modela, como é que funciona, como é que a coisa acontece, né? Nesse sentido. E aí, para mim, tem uma coisa que normalmente quando alguém fala assim, essa história não está bem escrita. E aí a minha questão sempre é do tipo, como que algo que não tem um padrão pode estar mal escrito? Né? Porque é isso, as histórias de usuário, elas não possuem um padrão. Uma empresa pode definir, estabelecer um padrão para ela. E quando ela define esse padrão, ou quer estabelecer esse padrão, ela vai trazer coisas que ela gostaria de ver, né, em cada pedaço da descrição, por exemplo. Então, a gente tem que saber o que fazer e para quem é. Pô, legal. Então, a gente já respondeu 2 perguntas lá do 5W2H, né? Então, o que e quem. Tá, legal. Por que tem que ser feito isso? E na maioria das vezes a resposta é porque o cliente pediu. E daí isso já não é uma resposta interessante, porque a gente não entende o benefício daquilo, né? Quer dizer, eu vou fazer isso, mas o que vai causar no sistema, sabe? Que benefício vai ser gerado para quem é cliente ou coisas parecidas, assim. Então, já dá uma travada por causa disso. E aí, aonde trava de vez é quando a gente vai para a pergunta, tá, e como é que eu sei que eu terminei? Como é que eu sei que está pronta essa tarefa aqui? Porque é daí que vão entrar os critérios de aceite, né? Então eu me lembro quando eu comecei a entrar nessas discussões de como escrever as histórias, e aí entra o que a gente chama hoje do modelo Gherkin, que seria o sendo tal pessoa, né, eu posso, tal, pois assim. Então eu tenho uma definição lá do quem, o que, porquê, né? E aí na história do como, que seriam ter os critérios de aceite, a gente pode entrar no modelo do dado, quando, então. Então, e aí a história do dado, quando, então, ele conecta comigo, e conectou muito rápido comigo, porque eu falei assim, é assim que eu automatizo testes. Eu faço um setup, onde eu preparo os dados que eu preciso para poder testar uma condição. Daí eu tenho um gatilho, né? Eu tenho algo que eu faço no meu sistema que dá início àquele experimento que eu quero fazer, né? E depois que eu faço esse gatilho, eu testo o estado do sistema. Então aí eu pensei assim, cara, tranquilaço, quer dizer, eu preparo o sistema, eu gero alguma mudança nele e eu testo o resultado do sistema. Então o dado, quando, então, ele justamente passa por esses 3 modos, né? O dado vai ser que informações, aonde que eu tenho que estar no sistema, que dados têm que estar preenchidos, que informações têm que estar na tela, isso tudo está no dado. Dado que eu estou na tela, antes disso até dá para brincar se tu quiser, né? Para ser bem chato assim. Dado que estou logado como um cliente, um usuário administrador, e estou na tela de registro de pagamento, e eu posso botar vários E's, e todos eles vão me ajudar
a dizer qual é o local que eu estou e o que já tem de pré-informações ali colocadas, né? Tá, show de bola. Então, se eu estou nessa tela, porque, digamos assim, se o que eu quero exercitar é que informação vem pré-preenchida quando eu registro um novo pagamento, vou te dar um caso real. No meu sistema de ERP aqui que eu uso, quando eu vou cadastrar uma conta a receber para um cliente, ele já sugere o mesmo serviço que eu usei na última conta a receber que eu cadastrei para esse cliente, por exemplo. Então, se eu quisesse testar a criação de uma nova conta a receber para esse cliente, eu poderia dizer, dado que estou logado no sistema como usuário administrador e estou na tela de cadastro de recebimentos, aliás, estou posicionado no cadastro do cliente X, quando eu registro um novo recebimento, então a descrição do serviço deve ser igual à descrição do último serviço executado. Isso seria, digamos assim, o template desse teste, né? Aí entra naquela história que eu te falo, é muito importante a gente trabalhar com os dados reais. Então, com isso eu quero te dizer o quê? Lá no dado, eu estabeleceria a informação que eu espero ter no último recebimento. Um bom jeito de pensar no quando é assim, o quando não tem parâmetro, o quando é um botão sendo apertado, o quando é a saída de um campo. Sei lá, às vezes quando tu preenche um campo CEP e tu aperta o Tab e ele preenche automaticamente o sistema, o restante do endereço, sabe? Por exemplo, o quando seria apertar o Tab, o quando seria apertar o botão.